Bom dia, gente! Hoje nós estamos aqui na Praça da Liberdade e nós iremos falar um pouco mais sobre os reaproveitamentos e as tecnologias de água. Agora estamos com os alunos do Colégio Santo Antônio e vamos perguntar mais um pouco sobre a água. O que é a água para você? A água é vida, né? Tipo, a gente precisa dela pra sobreviver. Eu concordo, acho a mesma coisa, que é uma coisa essencial pra usar em todas as coisas do dia a dia. É uma bebida que o ser humano não consegue viver sem. A água, às vezes, eu acho que a água é a coisa mais importante, assim, do ser humano, mas muitas pessoas ainda não têm acesso à água filtrada, ou até mesmo tem racionamento de água onde elas moram para conseguir preservar um pouquinho dessa água. Por exemplo, tipo, vilarejos que tem riachos, daí eles têm que racionar a água, porque é muito difícil de limpar. O serviço de água hoje em dia, o que ela acarretará no futuro? O ser humano, onde que acontece, é muito grave, porque daqui a pouco vai ter muita escassez, e no que vai ter muita escassez tem gente que vai precisar da água e não vai ter. Por exemplo, tem aquela música que fala só pense no filhote que ainda vai passar. Alguma coisa assim, não lembro. Aí com isso, se você não pensar no próximo, na próxima geração, aquilo que mais é essencial para a vida vai faltar. Eu falo tudo que eu pensei também. Eu acho que o desperdício de água é uma coisa muito grave, porque, por exemplo, como eu disse antes, muitas pessoas não têm acesso a essa água. Quando você está desperdiçando ela, primeiramente você tá fazendo uma coisa errada com a natureza, e você também está tirando a oportunidade dessa pessoa que não tem acesso à água, bebê-la. É só isso. Muito obrigada. A mídia agradece. A escassez de água é um problema global. O aumento da temperatura do planeta, o desmatamento e o uso exagerado na agricultura e nas indústrias estão secando rios e contaminando lençóis freáticos. Já o tratamento biológico utiliza bactérias e fungos que comem a sujeira da água, transformando resíduos em bactérias menos nocivas. Uma pessoa especialista sobre as tecnologias de reaproveitamento de água. Boa tarde. Boa tarde. Então, senhor Ian, como você poderia explicar para a gente como funciona a tecnologia de reaproveitamento de água? A tecnologia de reaproveitamento de água pode ser feita de diversas formas. A principal que a gente costuma utilizar é com base na osmose reserva. Nada mais é do que um tratamento que a gente utiliza na água, que usa uma membrana semipermeável para poder separar a água de seus resíduos. Por exemplo, água que não passou por saneamento básico, água de esgoto que não tem esse tratamento ideal, a gente pode usar a osmose como forma de purificar a água. Só que, mesmo sendo uma forma muito efetiva, ela também é cara. Ou seja, precisamos de outras opções. Assim, nós usamos também a filtração com carvão ativado. A gente também usa a eliminação de bactérias através da luz ultravioleta e temos muitas outras formas. Todas essas opções, em conjunto, ajudam a melhorar toda a produção e todo o tratamento que a nossa água precisa ter. E como sua empresa aplica isso? Olha, a gente começou num lugar bem distante de todo o tratamento e saneamento básico. A região onde eu cresci, pelo menos, ela não tinha saneamento básico. Ou seja, toda a água que a gente utilizava
vinha de mineradoras, era água sem tratamento nenhum, água de esgoto. E a gente percebeu que tem muitas áreas menos favorecidas em desenvolvimento, que estão emergindo, que precisam de um tratamento de água melhor. A agricultura, por exemplo, onde tem muitos vermes, como é a tênia, que são causados justamente pela falta de tratamento. Então, a gente aplica em áreas que não tem muito saneamento básico, essas áreas de difícil acesso para todo o tratamento de água ideal. E a gente tenta trazer para a sociedade como um todo. Olha, a gente ainda está fazendo um projeto emergente, mas eu acho que daqui a pelo menos 5 anos a gente consegue mudar o rumo que toda a água, não só do Brasil, mas de toda a sociedade como um todo, a gente consegue mudar o rumo que isso está tomando. Porque, mesmo tendo muita poluição, se a gente tiver a união da sociedade com os nossos projetos, eu acho que realmente dá para mudar, dá para fazer algo bom. Sabe, tipo assim, essa ideia é muito legal, ela é muito boa. Porém, o que a gente tem que ter a maturidade também para entender que isso não vai funcionar, não tem funcionado até hoje, porque existe uma elite econômica que quer manter o monopólio dos recursos naturais. Aí o que acontece? Agora, recentemente, há pouco tempo atrás, colocaram a água na Bolsa de Valores, né? Então ela está sendo cotada. E aí, consequentemente, logo depois disso, privatizaram a água lá em São Paulo, né, a Sabesp. Aí, então, privatizaram a Copasa, aqui o Zema agora, né? Ele foi totalmente o contrário do que ele dizia. E aí, tipo assim, todos os políticos que são eleitos, que estão aí, eles estão concedendo isso. O Lula privatizou, para você ver que não é uma questão ideológica, né? O Lula também privatizou o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio Tapajós agora. Inclusive estão denunciando isso, porque eles não fizeram a... Então, assim, a única maneira de reverter isso e ter essa condição de saneamento básico para todo mundo é o povo se levantar mesmo e boicotar também essas empresas, né? Porque, por exemplo, como aconteceu lá na Sabesp, como aconteceu na SEDAI, no Rio também. Na SEDAI, eles privatizaram a empresa com várias desculpas de melhoria e a água começou a vir escura, com a cor turva e com um olor a fezes, assim, vamos dizer assim, entendeu? E não vai ser diferente aqui, não vai ser diferente lá em São Paulo, né? Porque tem, tipo... multinacionais que estão aqui dentro, presentes, que financiam a política, né, e estão a fim de tomar esse recurso. Então isso aí não é por falta de conhecimento, não é por falta de tecnologia, realmente eles mantêm a gente aprisionado trabalhando para eles, né? Tem que todo mundo parar dessa conversa de Lula, Bolsonaro e ficar sempre se dividindo por algum motivo. Peraí, a água é um bem comum. Vou dar um exemplo, então. Aqui em BH, olha só que tristeza aqui, porque BH está cheio de rios, estão todos cobertos, estão todos altamente poluídos. E aí a gente tem aqui, por exemplo, tem cachoeiras dentro da cidade, tem praias naturais, e essas áreas estão todas degradadas, super poluídas. A gente tem um enorme descaso da prefeitura e das autoridades competentes. Isso é tudo proposital mesmo, para a gente futuramente ser orientado que a privatização ela é mais benéfica do que a gente mesmo tomar conta. Agora, todos esses locais, do meu ponto de vista, deveriam ser revitalizados e deveriam servir para a própria população, para tomar um banho, para refrescar, atraem animais, né? Traz qualidade de vida. Então acho que está na hora da gente se mobilizar em prol disso aí. O pessoal, eles vão minerar isso tudo. O próprio Serra da Gandarela, agora que está o governo tentando privatizar, lá tem várias nascentes lá, é uma reserva muito importante de água e a gente tem que ficar de olho, porque o governo está a fim de entregar para a Vale fazer uma cratera, transformar a serra numa cratera, e vai atingir, né, muitas matas ciliares que
que são o que dá vida às nascentes de água lá. E como eu falei, a água hoje está na Bolsa de Valores, né, sendo acionada. E tem vários navios estrangeiros que entram no Rio Amazonas e roubam quantidades enormes de água, levam para fora e não existe nenhuma fiscalização disso, né? Acho que fica aí a reflexão, tá, pessoal? Obrigada. E aí, Rian, qual a importância da tecnologia em tudo isso? Como a gente acabou de ver, né? Não basta só a tecnologia, mas sim nós temos que ter a união da sociedade como um todo para poder reclamar sobre a situação da água. A privatização, o fato de quererem transformar a água em valor, eles quererem comprar a nossa necessidade, que é a água. Ou seja, a tecnologia pode sim ajudar na purificação, mas não depende só da tecnologia, e sim da sociedade e do governo como um todo. Muito obrigada pela sua contribuição. Foi a nossa reportagem sobre o reaproveitamento de água e as tecnologias. Eu espero que vocês tenham gostado.